Olá pessoal, eu me chamo Guilherme Ferraz e hoje estamos aqui para a segunda oficina do Laboratório de Ensino de História Pública e a gente vai tratar um pouquinho sobre a montagem de conteúdos utilizando a plataforma ArcGIS Story Maps. Antes de tratar dos conteúdos ou da plataforma, eu gostaria de voltar um pouquinho nas etapas do processo de pesquisa no PET. Começando pela construção do projeto coletivo. Então, a partir de uma reunião, a gente se conversa e, a partir dos interesses de pesquisa de cada um, a gente elabora um projeto guarda-chuva, como a gente chama, que ele vai englobar ali esses diversos interesses em algum conjunto. E aí, por exemplo, a gente tem o projeto que a gente está finalizando agora, que é os conteúdos que virão mais para frente, se enquadram dentro desse grande projeto, que é o História Urbana de Florianópolis. Então tinha gente que estava mais interessada em discutir espaço, tinha gente que estava interessada em Florianópolis, enfim. Então, juntando essas questões, a gente monta esse projeto coletivo que vai englobar esses diversos interesses. Bom, e aí a partir da definição desse grande projeto coletivo, a gente parte para o levantamento bibliográfico e material, que seria atrás das fontes, atrás da bibliografia, das imagens, dos meios em que a gente vai construir esse conteúdo, então plataformas, softwares, enfim, coisas nesse sentido. E aí tem o presencial, né? A questão, por exemplo, da busca de fontes indo em arquivos, acervos que são físicos, né? Então, por exemplo, a biblioteca da UFSC, a biblioteca municipal, o arquivo estadual, enfim, são diversos que a gente pode buscar. E aí tem alguns meios digitais, né? A gente trouxe ali até alguns. Eu queria destacar o Mendeley, que ele não é de busca, mas ele é de armazenamento. E ele acabou ajudando a todos os projetos ali, acabam usando o Mendeley justamente porque ele consegue armazenar na nuvem, então não pesa o nosso computador ali, e você consegue armazenar textos, livros inteiros, até mesmo fontes, né? Se você tiver ali uma fonte histórica que seja um escrito ou que seja um material, você consegue colocar nessa plataforma. Você consegue baixar no seu computador e também existe o site para você usar online. Tem algumas diferenças, mas ele, além de facilitar no sentido de aliviar o peso no seu computador, ele também acaba ajudando na hora que for montar a citação ou referência, ele gera tudo automático. Então ele acaba ajudando muito nessa parte, né? Algumas outras dessas plataformas ou sites, eles vão ser apresentados mais para frente ou em outras oficinas. Então, seguindo agora para o próximo ponto, a questão da coleta de dados e a própria execução do projeto, né? A coleta de dados, então, ela tem um lado presencial e o lado online. Por quê? Esse projeto, por exemplo, que eu dei como exemplo, o História Urbana, ele começou a ser desenvolvido no presencial. Então, a gente não estava contando com essa obrigatoriedade do online, assim, né? Apenas o online. Então a gente elaborou ali diversos conteúdos, diversos projetos, desculpa, pensando em arquivos, acervos físicos. Então, muitos dos projetos teve que ter alteração com relação a isso. E aí partimos para o online, né? Que daí tem esses sites de busca, enfim, de armazenamento, de construção em si do conteúdo. E aí partindo para a última parte, que é de fato a execução do projeto, né? E aí até essa questão da pandemia que eu já mencionei antes, abrange essa questão da adaptação ali, porque todos os projetos tiveram que passar por adaptações e já é normal da pesquisa, né? Já é normal do projeto passar por esse momento depois que a gente faz esse levantamento bibliográfico, que a gente se debruça sobre as fontes, mas sobre a pandemia teve uma questão a mais, né? Que justamente por isso de alguns grupos, de algumas equipes estarem querendo pesquisar em acervos, em lugares físicos, não estarem podendo, né? E aí nesse momento também onde a gente faz a parte densa da pesquisa e desenvolve os nossos conteúdos. E aí a Cássia agora vai falar com a gente um pouquinho como funciona a plataforma ArcGIS e quais são as potencialidades dela. Oi, gente, eu sou a Cássia. Eu já participei da primeira oficina do laboratório e, como o Guilherme falou, eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento do ArcGIS, o ArcGIS Story Maps. Para começar, então, a gente entra nesse link, storymaps.arcgis.com. Ele pede um login, que eu já vou entrar no meu, né?
E depois disso ele abre essa página de histórias, né? Que são as criações que a gente vai fazer, né? Com, com a ferramenta. Essa aqui é a versão atual, né? A versão mais nova do Story Maps, mas tem também a versão mais antiga, que é o Classic Story Maps, que aí entra nesse link aqui. Aí, criando uma história aqui, nessa versão antiga as coisas são separadas, então a opção de cascata, a opção Spyglass, e aí você escolhe o que você vai querer fazer, né? Nessa versão mais nova do ArcGIS, vai ser tudo no mesmo meio. Então a gente vai aqui em nova história, começar do zero. E aí não precisa escolher nenhuma opção. A gente vai escolhendo conforme vai criando o conteúdo, né? A gente entra aqui então nessa capa. E aqui também tem a opção de créditos. Se a gente for aqui em projeto, ele tem 3 opções para capa, com a imagem do lado, a imagem de fundo. E ele também tem temas diferentes, assim. Ele não, essa ferramenta ele não tem muitas opções para você modificar, para você escolher qual fonte de letra você quer, ou ele é bem engessado, assim, é o que ele oferece e é isso, assim, então a gente escolhe com o que está disponível, né? Então, vou deixar nesse daqui. E para adicionar coisa, a gente vai nesse mais aqui. Então, a gente pode adicionar texto, um botão, né? Que aí coloca um link, ele vai jogar para outra página. Aqui, separador, então, mapas, imagens, vídeo. Tem essa ferramenta aqui que é legal, que você pode colocar uma imagem ou um mapa, né? E aqui ele vai mexendo. Tem a opção de slides também. Essa caixa lateral. Dá para colocar, por exemplo, uma imagem de fundo e o texto em cima. Então, eu estou aqui mostrando as opções que o Story Maps fornece, né, pra gente. Aqui, em mapa, a gente pode adicionar um mapa que a gente já fez ou criar um novo mapa. Depois eu vou mostrar exemplos práticos dessas opções. Esse aqui a gente tem um mapa, a gente consegue mudar a base dele. E aqui tem as ferramentas, né, de adicionar ponto de localização, de fazer então essa é uma possibilidade, né? Vou colocar ele aqui. Dá para mudar o tamanho também. E aí também tem outra opção de mapa, que é essa daqui. Que aí a gente pode ir adicionando pontos no mapa. Aqui adiciona o local. Por exemplo, né? A gente adiciona o local, a gente pode colocar uma descrição, uma imagem, e colocando vários pontos, né? Essa é uma outra opção. De imagem, vídeo, que eu já falei. Então, acho que do funcionamento do ArcGIS,
Para começar, né, criando o Story Maps, eu acho que é isso, assim. É por aqui que a gente faz as coisas, né? Bom, e o conteúdo que eu produzi com o ArcGIS Story Maps é o Terras Comunais Florianópolis entre o Rural e o Urbano, que é um conteúdo dividido em 3 partes. E a ideia é falar sobre o que foram as terras de uso comum em Florianópolis e o processo de apropriação privada delas. Esse trabalho ele também foi uma parte do que eu desenvolvi no meu TCC, e para o conteúdo no ArcGIS, eu pensei que seria interessante começar por alguma questão atual, né? E aí, no momento que eu comecei a escrever, que eu estava esboçando como seria o conteúdo, nesse mesmo momento, o jornal ND, o Notícias do Dia, publicou uma reportagem chamado Relatório ND, sobre invasões e ocupações clandestinas em Florianópolis. E esse material do Notícias do Dia tem uma visão totalmente estereotipada e, inclusive, responsabiliza as pessoas que vivem em ocupações e assentamentos informais pela desigualdade de acesso à terra, de acesso à moradia. E aí eu pensei que seria uma boa maneira de começar o conteúdo com isso, para discutir sobre o direito à terra e as desigualdades sociais. Então, o primeiro conteúdo, que é esse daqui, ele começa com essa reportagem e ele entra, então, no que são as terras de uso comum. O que eu estou mostrando aqui antes, né, são só imagens e texto. Esse aqui é o mapa que eu mostrei antes, que é aquele mapa mais simplificado, que dá para colocar pontos, dá para desenhar rotas e setas nele. Aqui são imagens. Tem essa opção também de colocar o texto do lado da imagem. E aqui no fim tem um botão que linka para o segundo conteúdo, né? Esse aqui é o segundo conteúdo, que outra questão que eu trago que eu acho que é bastante importante é sobre as terras de comunidades quilombolas, que aqui eu trato sobre o quilombo Vidal Martins e pensando na terra quilombola como uma terra de uso comum. Então, é mais ou menos sobre isso, essa segunda parte do ArcGIS. Aqui eu começo com esse mapa, que ele é mais interativo do que o outro, né? Que é o mapa de adicionar pontos. E ele vai se movimentando. Aqui são de outras utilizações de terras comunais no estado de Santa Catarina. E esse movimento do mapa a gente também consegue configurar, né? Então, só para mostrar um uso da ferramenta que eu tinha apresentado. Aqui continua com imagem e texto, aqui começa a falar mesmo sobre o quilombo como uma terra de uso comum. Essa é a ferramenta de slide, que é de um documento. Aqui eu adicionei um vídeo sobre o quilombo Vidal Martins, feito pelo coletivo Maruim. E a plataforma do ArcGIS, ela não
não suporta vídeos muito extensos e muito pesados, então eu tive que compactar o vídeo e cortar ele, né? Então esse é o segundo conteúdo. Aqui também vai para o terceiro. E esse terceiro eu tento falar sobre política de terras no Brasil e as desigualdades sociais. Esse último aqui é de fazer uma tentativa de fazer um fechamento do material. Eu começo falando dessas Marias, da lei de terras, e nesse conteúdo ele não tem mapas, ele é só texto e imagem. E no fim aqui do conteúdo, então, eu volto para o relatório do Notícias do Dia. Então, para fazer esse fechamento com essa reportagem que foi recente, né? Ela foi de agosto de 2020. E eu acho que o conteúdo ele é uma tentativa de discutir várias temáticas que são atuais, são históricas, a partir das terras de uso comum. Então a gente pode pensar por meio dele as desigualdades de acesso à terra e a moradia em Florianópolis, também os impactos da especulação imobiliária na cidade. E eu acho que em relação a esse conteúdo é isso. Oi, pessoal, eu me chamo Ana Luísa e esse é o conteúdo que eu produzi no ArcGIS Florianópolis através do espaço. Esse conteúdo tem o objetivo de trabalhar de uma forma didática os espaços urbanos de Florianópolis e também possibilitar uma imersão no movimento humano pelo espaço e pelo tempo simultaneamente, para que a gente possa entender como o próprio espaço é histórico e que ele está sendo alterado tanto quanto alterando os nossos movimentos. Porque é só quando a gente entende o espaço como um processo aberto, em constante movimento, e construído através das nossas interações com ele ao longo do tempo, é que a gente pode intervir e agir de forma consciente e intencional na nossa realidade e no nosso espaço, e alterar eles. Então, esse conteúdo é a primeira parte, eu estou fazendo a segunda ainda, e ele está dividido em 3 sessões. As sessões são essas aqui: um mapa da história, a história no mapa e o projeto para um mapa histórico de Florianópolis. E nelas eu falo sobre a metodologia da história espacial e como ela, juntamente com ferramentas digitais e tecnológicas, é um caminho para a gente ser capaz de observar as singularidades do espaço e, a partir deles, começar a formular novos questionamentos a respeito da história, da cultura, da memória. Nesse processo eu acabo também falando um pouco sobre a história de Floripa. Vamos chegar lá, peraí. Eu apresento também alguns exemplos de projetos de história espacial e também de história digital. O História na UI, que é um deles, que é da UFSC. Também tem aqui o ArcGIS sobre a Henriqueta e o Santa Afro Catorina também, que não é necessariamente história espacial, mas que tem essa pegada de estudar e pesquisar a história em união com a exploração do espaço, assim, não só o espaço como uma coisa a mais. Por fim, eu também falo sobre a utilização de sistemas de informação geográfica e histórica e de cartografias históricas desenvolvidas a partir de programas especializados, como o QGIS, também como o próprio ArcGIS, que dá para usar para fazer mapa, como a Cássia falou, e que buscam a união entre a reflexão histórica e tecnologias digitais e essas múltiplas possibilidades de produção de conteúdo sobre tempo, espaço, simultaneamente, que é o que eu tenho feito agora, no processo de escrita do meu TCC, e em preparação para o segundo conteúdo do Florianópolis através do espaço, que é usar desses programas que possibilitam combinar texto, imagem, mapa, para visualização do espaço que a gente vive e as nossas constantes movimentações, não só pelo espaço, mas com o espaço. Eu acho que a importância desse conteúdo
tá em além de fazer uma reflexão do que é o espaço e como o espaço pode ser utilizado na pesquisa histórica, não só mais como uma consideração, né, mas como uma problemática em si mesma. O conteúdo fala sobre a importância da pesquisa histórica. Ele discute um método de se fazer história e reforça que para falar sobre história e também sobre espaço é preciso ciência. Existe uma ciência por trás do estudo da história, um método. E considerando que esse conteúdo foi lançado no final do ano passado, 2020, no mesmo semestre que a profissão do historiador foi regulamentada por um projeto de lei, que foi inclusive vetado pelo Jair Bolsonaro, é preciso que a gente reforce a importância da nossa categoria e das contribuições que a gente pode fazer para entender sobre a sociedade atual, não só sobre processos passados, mas como o estudo está relacionado, né? Então, esse é um pouco do meu ArcGIS. Eu dei uma rolada aqui e agora ele travou, mas vocês podem ver ele depois, se já não viram. E por fim, o que eu gostaria de falar é que eu tenho um meio master doc, assim, de um mega documento com várias páginas, com sites para pesquisa de mapa e arquivos online, e também informações tipo telefone, e-mail, de instituições catarinenses e brasileiras também. Parte dessa lista eu consegui no arquivo público do estado de Santa Catarina, e uma outra parte eu peguei pela internet. E eu espero que ela possa ser útil para vocês, que vocês possam usar, principalmente agora que a gente depende tanto do acesso de fontes de forma online. E o link para essa lista eu coloquei na descrição desse vídeo no YouTube. E espero que possa ser útil para vocês. E eu acho que sobre o meu conteúdo é isso. Buenas, pessoal, tudo bem? Eu sou o Acácio, também faço parte do PET. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o meu conteúdo que eu fiz sobre o Velho Oeste, né? Dá pra ver aqui, ó, ele foi dividido em 6 partes, porque inicialmente até não foi um conteúdo exclusivo para o PET, né? Eu fiz o original pré-disciplina de laboratório de cartografia com o professor Kramer, e aí ele me sugeriu para fazer algumas adaptações e transformar esse conteúdo pro PET, né? Por isso que eu acabei dividindo ele em 6 partes. Antes de falar sobre o conteúdo e sobre o uso do ArcGIS e coisa arada, eu vou dar uma sugestão aqui para vocês, ó, que é o Bitly. Esse Bitly pode ser usado tanto para projetos de história pública que vocês fizerem, quanto para qualquer outra coisa, porque tu pode colocar o link que vocês estão usando e converter para um encurtamento, digamos assim, ó. E aí tu pode conferir a quantidade de cliques que teve, ó. Por exemplo, aqui a segunda parte, ó, Velho Oeste 2, teve 18 cliques, ó. Mas que tal? Esse fez sucesso. Aí tu pode editar, copiar. Enfim, é uma ferramenta bem útil assim para vocês terem estatísticas, né, dados para ver se tá tendo acesso, e até para facilitar, em vez de enviar tudo esse link aqui, ó, vocês podem enviar só bit.ly / que vocês escreverem. Enfim, falando sobre o meu projeto, tá? A ideia desse projeto, a justificativa, foi porque eu peguei um exemplo meu de infância, que eu sempre adorei o Velho Oeste, né? Eu sempre gostava daquelas coisas do cowboy versus os bandidos contra os índios e coisa arada, e tem toda a construção feita em torno disso, né? Do Velho Oeste, da imagem do cowboy como símbolo de masculinidade, né? E aí eu resolvi fazer um projeto envolvendo a cartografia, que afinal de contas eu fiz para o laboratório de cartografia, envolvendo a cartografia para desconstruir um pouco essas ideias, sabe, que a gente tem sobre o Velho Oeste, a terra de ninguém, sabe, aquela coisa assim, leio, o Velho Oeste selvagem, esse tipo de coisa. Até vou deixar aqui os links, né, se alguém quiser conferir, dar uma lida para aumentar minhas estatísticas do Bitly, seria legal. Então, como foi um trabalho que eu utilizei bastante mapas, aqui vocês podem ver vários mapas que eu usei, ó. Só que eu não peguei assim um mapa propriamente dito, sabe? Porque afinal de contas é um computador e o arquivo ele é baixado em PNG, né? Que é um arquivo normal de imagem. Por exemplo, ó, aqui tem um dos mapas que eu utilizei. Deixa eu achar, ele está aqui em cima. Aqui, ó. Tá. Aqui é um dos mapas que eu utilizei. Aí o que acontece? Ele tem aqui a versão original dele nesse site que eu procurei, David Ramsey Map Collection. Ó, dá pra ver que ele é bem digitalizado, dá pra dar um zoom e coisa arada. Coisa que não acontece se tu coloca ele simplesmente aqui, ó. Dá pra ver que nem dá pra
Ah, que essa aqui é uma outra opção que eu tô dando. Nem dá pra clicar. Aí tu tem que baixar ele, aqui tem a opção Export, né? Tu baixa ele e anexa como imagem. Esse é o tipo de coisa que eu fiz. Uma coisa bem óbvia, né? Só que o ArcGIS tem um troço legal, que é isso aqui, ó. A tela de slides, tá vendo? Esses dois mapas aqui que eu utilizei são mapas da mesma região, ó, que é a das Montanhas Rochosas aqui no oeste dos Estados Unidos. Só que esse daqui, que é o da Louisiana, esse primeiro, foi feito no início do século XIX, e esse segundo aqui foi feito no final do século XIX. Ó. Tem ele aqui, ó, Territory of the United States, from the Mississippi River to the Pacific Ocean. Qual foi a minha ideia colocando esse slide aqui para poder deslizar sobre um sobre o outro? Fazer a comparação, né? Eu fiz aqui um trechinho explicando o que é o mapa da Louisiana, tal. Claro que eu falo melhor aqui em cima. Novamente eu sugiro que vocês cliquem aí para dar uma conferida, para aumentar minhas estatísticas. Isso aqui é bom para fazer essa comparação. No caso, eu utilizei mapas, mas poderia utilizar também, não sei, vocês estão fazendo, por exemplo, um trabalho de história pública envolvendo história da arte. Aí podem colocar duas obras, não sei, duas obras barrocas, assim, fazer uma comparação entre as duas dessa maneira, sabe? É uma ferramenta bem interessante para fazer. Se utilizar. Ó, dá até para dar o zoom aqui, ó. Fica melhor ainda, ó. Mas que tal? Outra coisa que dá para utilizar aqui no ArcGIS, que eu usei para mapas também, é isso aqui, ó, os slides. Tá? Esse aqui é uma coleção de mapas, que são 7 mapas. Então, ao invés de colocar os 7, um embaixo do outro, assim, eu fiz essa opção de slide. Ó. Cada slide tu pode colocar um título, que eu coloquei um único título, né, para ver todos, terceira expedição. E aí vou descrevendo cada um deles. Ó. Então, vai ver que vai passando, vai aparecendo um mapa com algumas informações que eu coloquei sobre a coleção em geral. Ó. Esse mapa é de 27 partes. Tá, vai passando, informações importantes. Só que como vocês podem ver, mesmo que dá o zoom aqui, ó, não fica tão bem digitalizado que nem fica nesses aqui, ó. Então qual que é o pulo do gato aqui? Qual que é o olho da gateada? Existe a opção de tu colocar botões no ArcGIS. No caso aqui, ó, eu coloquei para linkar direto ao site em que eu encontrei isso aqui, que é a Library of Congress, né, que é o site da Biblioteca dos Estados Unidos. Aí aqui quem está consumindo, o leitor, a leitora, tem acesso a todos os mapas, ó. Aí, por exemplo, esse aqui é o primeiro, ó. Ele pode clicar, vai abrir, tem todas as informações aqui que ele pode ver, e principalmente o zoom digitalizado, ó. Tá vendo? Fica bem mais aporreado de ver, que a gente fala do Rio Grande, ó. Big Vermilion, Blue River, Kansas River, Missouri, né? Ó, Route from Santa Fe to Independence. E aí, no caso, como tu estava usando isso com história pública aqui, tu pode colocar informações no texto que o leitor ou a leitora pode encontrar no mapa para ajudar eles a ver, né? Isso também, como eu disse, pode ser utilizado, por exemplo, na história da arte. Pode colocar a imagem da Mona Lisa aqui e aí encontra uma versão super digitalizada, talvez tenha no site do Louvre, não sei, eu não sou muito da história da arte, mas possível que tenha. Aí pode linkar ali para o leitor ou a leitora irem e identificarem aquilo que tu está falando de uma maneira melhor do que simplesmente dar um zoom no mapa, né? Melhor do que isso aqui, por exemplo, ó. Né? Seria muito mais legal se eu estivesse tratando especificamente de imagem, dar um zoom para ver todos os detalhes, que não é o que eu estou trabalhando, né? Aqui tem outro uso que eu fiz, ó. No caso aqui eu descrevo um pouquinho do Texas, ó. Observe a fronteira sul, ó. O rio Neuces está separado. Se clicar aqui, onde que está o rio Neuces? Não dá para ver nada. Mas aqui digitalizado você consegue ver melhor, ó. Eu falei no sul, tá, onde é que é o sul? Aqui, vamos ver. Neuces, opa, ó. Neuces Bay, Rio de las Neuces. Ah, então isso aqui, ó. Tá vendo? Tu pode indicar, no caso aqui do mapa, o que tu tá falando, né? Eu falo melhor sobre esse rio Neuces no conteúdo 3. Esse aqui que eu tô mostrando aqui é o conteúdo 2. E só para aproveitar um pouquinho mais de tempo, que ainda está curtinho, né, 6 minutos e 40, uma coisa que eu achei muito legal que tem no ArcGIS é que tu pode colocar links para vídeos. E quando eu estava escrevendo e até revisando, eu fico ouvindo músicas, assim, músicas ambiente, digamos. E aí aqui, por exemplo, eu gostei tanto de ler com a música ambiente, envolvendo aquela temática, que eu coloquei aqui nos meus conteúdos, cada uma começa com uma música para se ouvir de fundo, né? Esse aqui, como eu falo, do Destino Manifesto, que é a questão dos Estados Unidos se expandindo, a ideologia, coisa arada, eu coloquei algo que tem a ver com a cultura do redneck, né? A cultura do meio oeste dos Estados Unidos, que é o banjo. Tanto é que se abrir aqui, ó, vai tocar o banjo velho, ó. Aí o ideal, a minha ideia aqui era o leitor, a leitora abrirem, aí enquanto vai tocando a musiquinha que tem a ver com a temática, vai lendo, né? Aí só que legal. Essa é muito boa. Nesse outro aqui que eu fiz, deixa eu pegar o primeiro aqui. O Velho Oeste e as planícies indígenas. Vamos abrir ele. Não vai abrir, tia.
Abriu. Nesse aqui, ó, tem até a foto da Red aqui, ó. Aqui eu coloquei outra música, o Blackfoot Nights. Que esse mapa aqui eu falo sobre como que era a relação dos povos indígenas antes da chegada a full dos europeus, né, antes eles virem invadirem com tudo. Aqui, por exemplo, peraí que tem a propaganda aqui, né, tia? Olha aqui, ó, vou avançar um pouquinho. Ó, aqui já é uma música mais com uma temática assim, indígena que tem a ver com o que eu trato aqui, né? Sabe? Enfim, é uma ideia que eu tive, que eu achei legal, dá pra vocês utilizarem de várias maneiras, né? Enfim, meu trabalho seria mais ou menos isso aí, né? Para mostrar aqui como vocês podem utilizar esses mapas. Acredito que a Ana Luísa já falou um pouquinho sobre onde vocês podem encontrar fontes online, né? Fontes digitais para vocês utilizarem, ainda mais em alta definição, assim, que é um negócio bem legal. E é isso aí, gente. Eu gostaria de qualquer coisa, né? Mandem dúvidas, mandem perguntas, respondam. Não esqueçam de conferir meus trabalhos para me dar as estatísticas no Bitly. E é isso aí. Um abraço. Bom, gente, agora se encaminhando para o final da nossa oficina, gostaria de apresentar o conteúdo que eu desenvolvi junto com a Gabriela Araldi, que se intitula A Margem da Ilha, uma história da penitenciária da Pedra Grande no início do século XX. Este conteúdo faz parte do projeto coletivo, né, História Urbana de Florianópolis, e a gente buscou nesse projeto, nesse conteúdo ali, traçar o histórico da penitenciária da Pedra Grande, junto com a relação que essa instituição vai ter com a cidade. E aí nisso a gente vai dar uma contextualizada do cárcere na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e a gente vai trabalhar com alguns discursos da época, em que vão falar da construção da penitenciária, da modernização da cidade, ou próprio dos detentos. Aí, trabalhando no nosso conteúdo aqui, eu gostaria de destacar algumas coisas. Uma é a questão da nossa linguagem, né? A gente, como público, a gente escolheu as pessoas de fora da academia, né? De preferência ali de dentro da escola, que vai ter algum sentido dentro do estudo ali da cidade, da construção dessas instituições, mas a gente tomou bastante cuidado com relação à linguagem para que se torne acessível para que mesmo uma pessoa onde não esteja ali ligado a nenhum tipo de estudo consiga fazer uma leitura e consiga entender o que a gente quer passar. E uma das questões que a gente trabalhou muito foram com as imagens. E aí, dentro de alguns bancos de dados, a gente encontrou muitas delas. Por exemplo, o site da biblioteca do IBGE, que ali vai ter muitas imagens de Florianópolis, com uma qualidade muito boa delas. O acervo Velho Bruxo, que é da UFSC, a gente também encontrou algumas. E aí, da questão da penitenciária mesmo, a gente teve que recorrer a alguns contatos ali, e esses contatos seriam pessoas que já pesquisaram a penitenciária antes, porque foi muito difícil encontrar online qualquer foto que seja da instituição. E aí, recorrendo a essas pessoas que puderam ter acesso aos arquivos, puderam ter acesso aos documentos, no presencial mesmo, puderam nos passar e a gente conseguiu utilizar esses conteúdos. Alguns, como esse que eu acabei de passar, a gente recorreu à digitalização de livros. Então, há muitos recursos onde a gente conseguiu essas imagens. E aí, outra coisa que eu gostaria de falar é uma adaptação que a gente optou por fazer, né, com relação a algumas fontes que ao longo da pesquisa, por exemplo, essa aqui. Ao longo da pesquisa, a gente encontrou diversas fontes que estavam no formato de texto. Então, não tinha nenhuma imagem, uma fotinho do documento oficial, enfim. E aí, por questão de facilitar a visualização, ajudar justamente a pegar esse aspecto de fonte mesmo, dar uma distanciada só de um texto, de uma citação ou de um recorte ao texto na íntegra, a gente optou por fazer essa adaptação. A gente utilizou o Canva para fazer isso e a gente acabou gostando muito do resultado. Assim, até uma das propostas é que esse conteúdo seja levado para a sala de aula e que possa ser trabalhado as fontes. Então, a fonte, nesse formato mais próximo a como ela está, a gente achou melhor utilizar do que trazer só um texto ao longo do conteúdo. Mas a gente tomou cuidado de colocar que é uma fonte adaptada, que o texto está na íntegra, enfim. Tem que tomar esse cuidado quando vai fazer a referência ali, quando vai colocar a fonte da imagem.
Outra questão que eu gostaria de falar também, que é é a mesma plataforma que a gente utilizou, que é o Canva, foi para a construção desses gráficos, que ao longo da nossa pesquisa a gente conseguiu encontrar muitos dados ali, números mesmo, sobre a instituição, sobre os detentos, e a gente estava refletindo como que traria isso no conteúdo, assim, né? Porque principalmente essa questão de porcentagem, ela acaba ficando difícil para você interpretar ali quando está em texto, né? Visualizar aquilo, a proporção daquilo. E o Canva, ele tem uma ferramenta onde você cria o gráfico ali, e é muito fácil, você só põe o número, você só põe os dados, e ele cria o gráfico automaticamente. Então, isso é uma outra ferramenta muito interessante para quem quer trabalhar com essa questão de números, que é um trabalho um pouco mais quantitativo, né? E aí, para finalizar a minha parte, eu acho que eu gostaria de falar a questão da importância, né? O porquê que a gente fez esse conteúdo. Há uns meses atrás, até a Xuxa gravou um vídeo, estava numa live falando da questão de testes de remédios em detentos, que era algo que ela defende. Não que ela tenha alguma propriedade para defender aquilo, mas isso demonstra a importância da gente discutir a penitenciária, discutir os detentos, porque eles são pessoas, eles precisam ser compreendidos como tais. E por mais que eles cometeram crimes, aquilo não determina ou não retira o grau de humano da pessoa. Ou essa semana mesmo, durante a CPI, foi colocado a questão de colocar os detentos na fila prioritária da vacina e que isso foi revogado. Então, assim, não é de conhecimento de todos, por exemplo, que o maior número de mortes dentro das instituições carcerárias são por doenças que existem vacina fora. São doenças que já foram, algumas até quase que isoladas da sociedade. Então, é por isso que a gente precisa defender. É pelo Brasil ser o sexto maior país em número de habitantes, mas ocupar o terceiro em população carcerária. Ou pelo fato de 66,7% dessa população são pessoas negras. E que é um diferente da porcentagem de habitantes mesmo. Então isso remonta à importância da gente continuar discutindo isso e ainda mais levar para a sala de aula, onde futuramente esses indivíduos que estão aprendendo possam reformular esse sistema e pensar outras formas de readequar essa pessoa à sociedade, como é isso defendido. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Do meu conteúdo eu apresentei tudo. E eu acho que essa oficina fica por aqui. Então a gente se encontra na sexta-feira para poder tirar algumas dúvidas e conversar mais um pouquinho sobre essa o ArcGIS. Muito obrigado, pessoal.